Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta aula, em que eu vou falar com vocês hoje a respeito da gestão de pessoas no mundo contemporâneo. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre como esta área se tornou tão importante e tão falada no contexto das organizações atuais. Primeiro, é uma área que originalmente está baseada nas ideias de controle. O seu papel é um papel que vai muito além, evoluiu para muito além de simplesmente ser um mecanismo de vigilância, de observar se as pessoas estão fazendo o que é certo, o que é errado. Em segundo lugar, o que nós temos visto é uma grande mudança em relação ao que as pessoas esperam da organização. E por isso, essa mudança nas expectativas eleva também a importância de que a gestão de pessoas seja coerente e ofereça clareza às pessoas em relação ao que se espera delas. Terceiro lugar, é importante que a empresa, a organização, seja ela uma empresa privada, seja ela pública, encontre um equilíbrio entre as suas práticas, aquilo que ela fala e aquilo que ela espera dos seus funcionários, alinhando, portanto, as expectativas das pessoas e as expectativas de resultados da organização. E ainda, a importância da gestão de pessoas está muito relacionada a tantas mudanças que vieram acontecendo desde o surgimento do próprio campo da administração. Lá no início da administração científica, com Taylor e Fayol, muito já se falava sobre a racionalidade, sobre a distribuição do trabalho, e esse início, hoje, mudou muita coisa. De lá para cá, a própria administração mudou muito e, com isso, também a gestão de pessoas. Bom, falar de gestão de pessoas significa, então, todo o conjunto de políticas, práticas, ferramentas, discursos que irão mediar a relação entre a pessoa e a organização. Na base dessa relação está o que nós chamamos de contrato psicológico, que é a relação que se estabelece, não é um contrato assinado, mas uma relação que se estabelece entre o indivíduo a partir do momento em que ele pisa numa organização e passa a fazer parte daquele conjunto de regras, daquele saber fazer, daquele ambiente no qual ele irá interagir com outras pessoas dentro daquela organização. Além disso, a relação entre as pessoas e a organização se torna cada vez mais importante, porque a gestão de pessoas tem um papel crucial para que a empresa se desenvolva e possa alcançar os seus resultados. Um outro ponto que vem sendo muito falado nos dias atuais é da importância da gestão de pessoas para a competitividade da organização. Quando nós falamos em competitividade, é um conceito que está muito atrelado ao que acontece fora da empresa. A competição, ela se dá entre diferentes atores e cada vez um número não só maior de organizações competindo nos vários segmentos, como também organizações mais preparadas, com estratégias mais elaboradas. Cabe à gestão de pessoas capacitar e preparar para que também os funcionários tenham essa direção e essa capacidade de proporcionar a competitividade para a organização se manter. Outro aspecto que é inevitável falarmos em termos de competitividade são as mudanças no âmbito tecnológico das organizações e da própria globalização, que trouxe uma série de novos desafios e uma maior complexidade, fazendo com que decisões antes tomadas de forma rápida, centralizadas por um único gestor, hoje estejam descentralizadas e possam ser tomadas nos diferentes níveis na organização, exigindo mais das pessoas e dos diferentes agentes que atuam dentro da empresa. E por fim,
Um outro aspecto que tem sido muito comentado, ainda mais no momento em que a gente está vivendo nesse ano da pandemia, a gestão de pessoas, ela tem um aspecto muito específico e deveria ser, né, já há uma mudança de discurso nesse sentido, de proporcionar uma maior integridade e melhores condições para que as pessoas vivam bem e vivam com saúde, seja essa saúde física, mental e até mesmo espiritual. Então, esses temas que se relacionam a aspectos subjetivos, aspectos realmente do componente humano da gestão de pessoas e menos racionais, menos ligados somente à empresa e seus resultados, estão muito em alta. São assuntos que têm sido muito falados atualmente. A gestão de pessoas, ela passa por grandes mudanças e ela acompanha o que está acontecendo no mundo, o que acontece no país ou até mesmo o que acontece em uma região. Se nós olharmos os diferentes contextos do Brasil, com todas as suas diferenças econômicas, sociais, culturais, obviamente a gestão de pessoas ela será diferente também em função dessas diferenças. Ao longo do tempo, a evolução na gestão de pessoas ela vem acompanhando as tendências da própria evolução da administração. E como eu disse, tudo começa na administração científica, já nos primeiros estudos dos tempos e movimentos, em que a grande preocupação era aumentar a eficiência, fazer com que a pessoa pudesse produzir mais. E hoje, será que a gente está muito distante dessa realidade? Eu acredito que não. Muitos estudiosos e muitos profissionais da gestão de pessoas continuam procurando formas de fazer com que os funcionários produzam mais. Mas mudaram bastante as práticas e os objetivos ao se fazer isso. Ou seja, a gestão de pessoas foi incorporando mudanças, incorporando a realidade, o contexto de cada momento e com isso não só avançando ou crescendo, mas também evoluindo e melhorando, trazendo melhores condições para as pessoas, claro, como eu disse, sempre numa perspectiva contextualizada. Hoje muito se fala ainda que a gestão de pessoas, em algumas organizações, ela ainda é muito baseada no antigo departamento de pessoal, ou para muitas empresas ainda não é antigo, né? É a realidade. O departamento pessoal que tem o seu papel importante em relação a essas práticas de gestão de pessoas, mas que para os efeitos de realmente proporcionar condições para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida ou produtividade no trabalho, o departamento pessoal ele tem um papel limitado nesse sentido, porque as suas rotinas são mais as rotinas burocráticas, a contratação, o pagamento ou a efetivação da demissão. E não no sentido do porquê, o que leva à contratação, o que leva ao pagamento daquele salário, o que leva à demissão de um funcionário. As políticas são as regras que regem essas relações. E é aí que a gestão de pessoas se distancia do departamento pessoal, embora ele também tenha, claro, obviamente, sua grande importância dentro da organização. O que a gente vive hoje, especificamente no Brasil, né, muito do que nós temos em termos de administração, ainda é muito importado, né? Nós consumimos o que é produzido lá fora. E é aí que talvez a gestão de pessoas tenha um grande gap, né, uma lacuna em relação ao conhecimento produzido aqui, à realidade das organizações, de da maior parte das empresas no país, pequenas, médias, que não são industriais, né, sendo que o conhecimento produzido lá fora muitas vezes está relacionado ao contexto dessas organizações. Mas na medida em que esse campo de conhecimento foi se desenvolvendo e até mesmo o próprio campo da administração foi amadurecendo, foi criando contornos próprios, criando a sua própria identidade no Brasil, já se pode falar que nós vivemos um momento de
novos caminhos para a gestão de pessoas, baseada em conceitos que vêm substituindo a antiga ênfase em controle, como o próprio conceito do desenvolvimento mútuo, em que hoje, mais importante do que controlar as pessoas é proporcionar que elas cresçam, que elas se desenvolvam, incorporando as competências que são necessárias para o desenvolvimento da organização. Além disso, quando se fala em alcançar resultados, é um dos principais objetivos das organizações e nós sabemos disso, mas esses resultados eles devem proporcionar satisfação mútua, ou seja, do colaborador e da organização. E o terceiro ponto é a importância de que as práticas de gestão de pessoas elas sejam consistentes ao longo do tempo, mudando conforme o cenário, né? Mas não o tempo todo, porque muitos resultados da gestão de pessoas eles não são imediatos. Tudo que se refere a gente é complexo, é desafiador e leva tempo para que possa produzir os seus frutos. Mas, com base nesses três pilares, do desenvolvimento e da satisfação mútua, e com base também nessa consistência temporal, é possível que a nova gestão de pessoas incorpore 3 características que são fundamentais: a transparência, a simplicidade e a flexibilidade, aumentando as possibilidades de que colaboradores e organizações alcancem juntos, cada um, os seus resultados. E aí, quando falamos na estrutura da gestão de pessoas, na forma como ela está organizada dentro de uma empresa, é interessante que a gente observe os papéis e processos envolvidos. Então, nós temos uma diferença, né, que vem, um termo que vem crescendo muito, um dos termos que está mais em alta aí no contexto da gestão de pessoas, que é o chamado protagonismo. Ou seja, a própria pessoa é a sua protagonista na organização. E aqui nós não estamos falando em eximir a organização, né, em liberar a organização das suas próprias realidades com os seus funcionários, mas cada um deve estar consciente de que se ele quer se desenvolver, se ele quer crescer, se ele quer evoluir e avançar na sua carreira, cabe a ele, enquanto profissional, buscar os seus caminhos e construir a sua própria trajetória. E não esperar que a empresa lhe ofereça uma carreira linear, estruturada, com níveis claramente definidos para que ele possa caminhar ali dentro, muitas vezes baseado apenas no tempo, né, que é a base das carreiras burocráticas e que estão cada vez menos, que são cada vez menos encontradas nas diversas organizações. Outro aspecto é que a organização, como eu disse, ela não vai ficar totalmente de fora desse processo, mas ela deverá buscar mecanismos para proporcionar que o indivíduo ele tenha condições de se desenvolver e crescer, melhorando os ganhos para ela e também dividindo esses ganhos com a pessoa. E ainda um ponto que possibilita que essa gestão de pessoas aconteça são os processos. Os processos que são basicamente organizados em torno de 4 momentos ou 4 atividades que ocorrem o tempo todo quando se fala em pessoas, que é a movimentação, incluindo aí o processo de entrada, né, a pessoa quando ela é selecionada para fazer parte da empresa, a movimentação ou o processo de promoção, o processo de transferência, o processo até mesmo o processo de demissão, todos esses são movimentações da pessoa. O desenvolvimento, que é a aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades que são necessárias para que a empresa possa se desenvolver e aprender também. E ainda os tão importantes processos de recompensas que envolvem salários, benefícios, remuneração variável. Então, juntos, esses processos constituem o que a gente chama de gestão de pessoas. É entender o porquê e o como nós iremos
possibilitar que organização e indivíduos tenham a melhor relação possível, obtendo ganhos mútuos. Bastante desafiador, né? Mas acreditem, é possível. O que vem acontecendo nos últimos anos na gestão de pessoas são várias tendências. Eu separei aqui algumas delas para comentar com vocês. A gente vai trabalhando sobre elas ao longo do tempo. Mas a primeira delas é que há uma perda dos referenciais para a gestão com tanta mudança acontecendo de forma tão acelerada. Para a gestão de pessoas não é diferente. Ela tem que conseguir ser ágil, é um termo que está muito em alta, gestão ágil, mas ao mesmo tempo orientada para os objetivos de longo prazo, para o planejamento da organização. Combinar essa velocidade, ser capaz de proporcionar mudanças rápidas, sem desviar o foco dos objetivos principais, é um dos grandes desafios que a gestão de pessoas tem no contexto atual. Além disso, novas formas de organização de trabalho, né? O surgimento de empresas de tecnologias, as startups que crescem muito rápido, ou organizações flexíveis que constituem equipes em torno de projetos, desmontam equipes, e tudo isso exige que as pessoas sejam capazes de se adaptar e transitar em torno dessas novas estruturas. O terceiro ponto é uma questão demográfica, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, tem uma população jovem ainda muito grande, mas na medida em que o país vai se desenvolvendo, essa população jovem ela diminui e aumenta um pouco a concentração no que a gente fala, né, mais no topo da pirâmide, né? O país vai envelhecendo um pouco, né? Não tanto quanto países muito desenvolvidos, Europa, Japão, mas a gente já percebe mudanças nessa demografia, nessas condições demográficas, e na medida em que os jovens chegam ao mercado de trabalho e encontram ali pessoas já mais velhas, mais experientes, que já viveram e aprenderam a trabalhar de uma forma, surgem aí os chamados conflitos de geração, ou como diria uma amiga minha, a convivência de gerações, que quando bem aproveitada ela pode gerar muitos resultados positivos. E o quarto aspecto é a questão das transformações culturais, novos valores, as pessoas buscando novas formas de trabalhar, não se contentando somente com o trabalho por dinheiro ou trabalhar por trabalhar, mas buscando realização, prazer, sucesso e muitas vezes encontrando isso fora de organizações tradicionais, o que é bastante desafiador para que a gestão de pessoas consiga alinhar suas práticas com esses novos anseios. Para a gente sintetizar o que foi falado aqui, colocando de forma bastante objetiva em termos de conceitos, gestão de pessoas é o conjunto de práticas ou políticas, né? Em termos de políticas, princípios ou diretrizes, e em termos de práticas, os procedimentos e técnicas utilizados para implementar decisões e nortear ações, que permitem a conciliação de expectativas entre organização e pessoas para que ambas possam atender os seus objetivos ao longo do tempo. O modelo de gestão de pessoas é a forma como cada organização faz para orientar o comportamento humano ali dentro daquele espaço. Então, para a gente fechar, vamos colocar aqui os principais conceitos que serão a base para toda a nossa disciplina ao longo desse semestre. Primeiro, em relação ao conceito de gestão de pessoas. O conceito de gestão de pessoas, ele diz respeito às políticas, que são os princípios ou as diretrizes que norteiam a gestão de pessoas, e as práticas, que por sua vez são aqueles procedimentos e as técnicas que as organizações utilizam para que elas possam tomar decisões e nortear ações que dizem respeito à forma como ela irá procurar conciliar os objetivos de resultado da organização e os objetivos das pessoas de alcançarem satisfação pessoal, alcançarem sustento material, serem felizes, sejam quais forem esses objetivos.
E o segundo conceito importante para a gente aqui é o conceito do próprio modelo de gestão de pessoas. O modelo de gestão de pessoas, ele engloba todas essas políticas e práticas da gestão de pessoas e, além disso, ele vai ser influenciado também pelas tecnologias que são adotadas na organização, pelas estratégias e, principalmente, pela cultura. Eu costumo dizer que as empresas que tentam copiar o modelo de gestão de outra empresa, elas correm um sério risco de falhar justamente porque elas não conseguem copiar a sua cultura. É possível copiar o modelo de gestão de pessoas do Google? É, desde que você tenha a cultura do Google. E aí, um último conceito que é extremamente importante é o conceito do próprio contrato psicológico. O contrato psicológico que estabelece essas expectativas recíprocas entre a organização e as pessoas. Aquilo que não se fala, muitas vezes não se escreve, muito menos se escreve, mas que fica no ar, nas entrelinhas. Se você terá que trabalhar duro, se você terá que mostrar resultados, o quanto você será cobrado no trabalho, ou até mesmo encontrar um ambiente mais descontraído, um ambiente mais favorável para a criatividade. Tudo isso são aspectos que, na maioria das empresas, não é dito, mas é vivido intensamente pelas pessoas que trabalham lá. E o quarto aspecto que será trabalhado ao longo de todo esse semestre e do próximo é a questão dos processos de gestão de pessoas. Processo, ele é um termo que se refere a uma maneira organizada, uma maneira estruturada de fazer alguma coisa. Os processos de gestão de pessoas, então, consistem nessa interação entre as atividades que vão dizer respeito a toda a vida de um funcionário dentro da organização, desde a sua entrada com o recrutamento e seleção, a movimentação dele, ao desenvolvimento dentro da empresa e a sua remuneração e recompensas. Nós terminamos então a nossa primeira aula de gestão de pessoas. Eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês e eu espero vocês nos próximos vídeos.